Bom dia! Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam comigo, contigo, com toda a nossa nação, e que o sangue de Jesus nos cubra, nos purificando de todo pecado e nos lavando de toda injustiça. Que ele seja o sangue sagrado, o nosso fiel escudo contra todas as adversidades do mal. Hoje, quarta-feira, 24 de dezembro, comemoramos o Natal. Verdadeiramente sabemos que essa é uma data comercial e que Jesus provavelmente não nasceu em dezembro, Segundo alguns estudos, ele nasceu no mês de outubro. Mas como ficou instituído em todo o mundo essa data, então nós hoje comemoramos o nascimento de Jesus, Precisamos ter uma data para celebrar esse dia tão especial. E nesse dia especial queremos iniciar nossa oração nessa manhã agradecendo a Deus por este ano. Para muitos foi um ano muito desafiador, para outros não, foi um ano muito abençoado. E é assim, a palavra diz que o sol nasceu para justos e injustos, o sol nasceu para todos. Enquanto alguns lutam, outros comemoram e depois muda o quadro, Aqueles que estavam lutando passam a comemorar e aqueles que estavam comemorando muitas vezes passam por situações, por lutas, por aflições, e assim nós vamos vivendo a cada dia sendo moldados pelo Senhor. Então vamos orar nesse dia especial. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças nessa manhã, Senhor. Exaltar, bendizer, glorificar o teu santo nome, te adorar na beleza da tua santidade, consagrar essa manhã a ti, essa manhã onde nós comemoramos o nascimento de Cristo. Senhor, um dia é pouco para agradecermos por tão glorioso presente. Esse presente foi um presente para toda a humanidade. Tu entregaste por nós o teu filho, o teu único filho. E assim, por conta dessa entrega, Senhor, por conta desse presente, nós hoje podemos acessar a tua presença. Nós hoje podemos chegar perante a tua face em oração, porque a palavra diz que quando ele se entregou na cruz, quando ele morreu na cruz, o véu que havia no templo, fazendo a separação do Santíssimo Lugar, foi rasgado de cima a baixo. E assim foi nos permitido hoje, em qualquer parte do mundo, qualquer pessoa de coração quebrantado e contrito, chegar à tua presença através do nome santo e poderoso de Jesus, através do seu sacrifício sagrado. Muito obrigada porque o Senhor proporcionou esse presente para nós. Se não fosse por Jesus, não teríamos nenhuma condição, Senhor, de chegarmos, Senhor, perante a tua santa face, porque nós somos pecadores e vivemos no mundo que a tua palavra diz que jaz no maligno. E para que o Senhor possa nos receber, foi necessário que Jesus fosse levado ao sacrifício, fosse levado à cruz, e ali fosse tirado todo o impedimento que havia entre o homem e o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então ali foi tirado o pecado. Foi rasgado o pecado como foi rasgado aquele véu. E hoje podemos acessar o Senhor. Muito obrigada por este dia. Consagramos ele a ti. Consagramos tudo o que temos e somos a ti. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha encher o nosso coração da tua presença. Seja nosso convidado especial, meu Deus, meu Senhor Jesus, nas nossas ceias, que celebraremos mais tarde, que a tua presença seja a presença especial, que o Senhor seja o principal homenageado não somente hoje, mas todos os dias, porque somente o Senhor é Deus e digno dessa reverência, dessa adoração, digno de nosso louvor. Muito obrigada, Senhor, pela vida, obrigada pela família que o Senhor nos entregou. Obrigada pelo teto, pela provisão, pelo emprego. Obrigada pelo ministério. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Obrigada por cada livramento.
Obrigada, Senhor meu Deus, porque o Senhor tem nos desviado de situações vexatórias, de situações humilhantes. O Senhor tem nos desviado de situações de sofrimento. Mas nós queremos aqui, neste dia, Senhor, nos achegarmos à Tua presença com gratidão. Gratidão é a palavra, Senhor, que nos representa nesse dia, Pai. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, nos edifica na Tua palavra, nos fortalece na Tua palavra e estreita nosso relacionamento através da oração. Que toda adoração seja dada a Ti, ao único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. A Ele seja para todo sempre o sim e o amém. Amém. Queridos, a palavra que eu tenho que entregar hoje nesse dia especial é geralmente a palavra que todo pastor vai pregar na noite de hoje. Todo pastor, toda pastora. Quando chega o Natal, todos nós que somos pastores e pastoras, missionários, nós pregamos essa palavra neste dia. E essa palavra ela encontra-se em Isaías, capítulo 9, versículos 2 e 6, cujo título é O Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. E olha o que diz essa palavra. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Isaías, ele profetizou essa palavra há 700 anos antes do nascimento de Jesus. E nessa profecia ele diz que esse mundo que hoje nós vivemos, igual àquele que ele estava vivendo há 700 anos antes de Cristo, que aquele mundo e este mundo andava nas trevas, que viviam na região da sombra da morte, mas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fez com que a grande luz resplandecesse. E quem é essa grande luz? Essa grande luz é Jesus, é a pessoa de Jesus. E aqui, antes do seu nome, Emmanuel, Jesus recebeu esses títulos com relação ao seu poder, à sua autoridade, à sua soberania. Aqui diz o seguinte, que o governo está sobre seus ombros. Ele não disse o governo esteve ou estará. 700 anos antes de Cristo, ele disse o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o governo sempre esteve sobre os ombros de Jesus, desde o princípio, desde a criação do mundo. O governo deste mundo, o governo do mundo celestial, está sobre o domínio dele, porque a ele foi dada toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. E desde que ele foi gerado por Deus, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele foi entregue essa autoridade, e a ele foi entregue o governo de todas as nações, de todas as vidas. Então ele diz, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será, aí ele usa o futuro, né? Porque Jesus ainda não havia nascido nessa dimensão espiritual. Ele já havia sido gerado por Deus e já existia em Deus. Porém, ele só veio 700 anos depois para essa dimensão que hoje nós habitamos. E ele diz que o seu título será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Quem de nós não precisa de conselho? Quem de nós não precisa de direção? Quem de nós não precisa de palavras sábias?
Quem de nós não precisa desse suporte, do consolo de um maravilhoso conselheiro? Tudo isso daí nós encontramos em Jesus. Esse título foi outorgado a ele, maravilhoso conselheiro. O conselheiro de Deus, o conselheiro que conhece o meu e o seu coração, o conselheiro que tem uma resposta para cada uma das nossas aflições, o conselheiro que tem a direção para toda decisão e escolha. Então a ele foi dado esse título, maravilhoso conselheiro. Outro título é Deus forte. Jesus é a fortaleza de Deus. Jesus é a parte forte de Deus. Você, como pai ou mãe, se você não tem filhos biológicos, pode ter espirituais ou então filhos do coração, me diga qual pai ou mãe não sofreria entregando o seu único filho para um sacrifício. Não foi fácil para Deus entregar Jesus, mas mesmo assim ele o fez. E a palavra diz que é porque ele nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E todo aquele que nele crê receberá a vida eterna. Então o Deus forte entregou o seu Filho, representando essa fortaleza, representando essa salvação, representando essa vida abundante que ele morreu para nos dar. Jesus morreu para nos dar. E essa fortaleza do coração de Deus, ele derrama sobre nós através da vida de Jesus. Por isso que muitas vezes pessoas olham para nós e dizem como é que ele consegue suportar isso, como é que ela consegue suportar isso, como é que ele ou ela vence essas situações. É porque nós carregamos dentro de nós um Deus forte, que através do seu Espírito age, nos dando essa fortaleza, e muitas vezes nós dizemos para nós mesmos, nem sei de onde tirei tanta força. A gente fala no momento humano, porque na realidade, se formos refletir, nós sabemos que essa força não vem de nós. Ela não vem da nossa carne, ela não vem da nossa criação, da nossa educação. Ela não vem de nossos pais, mas ela vem de um Deus poderoso que habita dentro de nós. Um Deus que nos criou, um Deus que nos ama e que todos os dias Ele entrega o seu Filho amado por amor de nós. Que todos os dias possamos receber Jesus como sacrifício suave, sacrifício agradável a Deus. E que através desse sacrifício tenhamos a reflexão e a decisão de mudarmos de atitude perante o Senhor. Aquele que peca, não peque mais. Aquele que engana, não engane mais. Aquele que mente, não minta mais. Mas procure botar a sua vida no prumo do Deus Altíssimo, no prumo do Deus forte. Porque Deus tem coisas grandiosas para nós. Nós passamos por muitas tribulações, mas em nenhum momento podemos largar a mão daquele que entregou o seu único filho para morrer por nós. Quando nós pecamos, quando nós traímos, quando nós enganamos e mentimos, é como se estivéssemos desprezando o sacrifício da cruz, desprezando o sangue de Jesus. Por isso, a cada manhã nós devemos pedir a Deus que nos dê um espírito de temor e vigilância. Temor pela palavra e pelo sacrifício que foi feito, e vigilância para guardar os nossos lábios, de falar palavras dolosas, de falar palavras que possam de alguma maneira se tornar legalidades no mundo espiritual. Que nessa manhã nós possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O outro título é Pai da Eternidade. Por causa do sacrifício da cruz, eu e você recebemos a promessa da eternidade, da vida eterna com Deus. Muitos não acreditam, muitos acham que o livro, que a Sagrada Escritura é apenas um livro histórico,
que não há nada de sagrado, de divino nele, mas eu digo a você que é assim. Eu já vi libertações ocorrerem na minha vida, somente por abrir a Bíblia e ler a palavra de Deus. O Senhor foi realizando libertações em mim. Então, cada palavra, cada página, cada letra, cada mensagem, tudo tem algo de divino, de maravilhoso, algo de unção de Deus. Mas é para aquele que crê somente. É para aquele que crê. Porque sem fé não podemos agradar a Deus. Sem fé não contemplaremos a sua face. Sem fé não podemos ver os feitos de Deus se realizarem em nossa vida. Ele é o Pai da eternidade e Ele quer que vivamos a nossa eternidade com Ele, através do sacrifício da cruz. Porque todos nós viemos a essa dimensão chamada mundo, tratado também como mundo secular. Viemos com prazo de validade. Nós nascemos em determinado dia, e em determinado dia, como diz lá no Salmo 139, no livro da vida, temos os dias contados por Deus. Então, todos nós temos um fim. A não ser que Jesus volte e nos arrebate ainda em vida. Se isso acontecer, não passaremos pela morte. Mas se isso não acontecer no nosso tempo, atravessaremos sim a morte. Mas atravessaremos para viver na eternidade com Deus. Porque todo aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu a herança da vida eterna. Recebeu a herança de viver com Deus pela eternidade. Então, se você nunca, se você nunca declarou Jesus Senhor e seu Salvador, entregou sua vida a Jesus, eu faço o convite hoje, como pastor ungida de Deus, como missionária ungida do Senhor, eu pergunto a você e você responde no seu coração. Você recebe Jesus hoje como seu Senhor e seu Salvador? Responda. Se você respondeu sim, então faça comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, neste dia, eu chego à tua presença e me arrependo de todos os meus pecados. Quero mudar de vida, quero nascer de novo. E nesse exato momento eu entrego a minha vida a ti. Coloco o meu nome no livro da vida e faz com que eu caminhe todos os dias nesta terra, junto contigo, segurando na tua mão, obedecendo a tua palavra, mudando as minhas atitudes, morrendo para essa pessoa que eu fui até o dia de hoje, mas que a partir de agora se tornou uma nova vida, uma nova criatura em ti. Então me recebe, porque eu te aceito, em nome de Jesus. Amém? E o outro título, e o último título, né, é Príncipe da Paz. A palavra diz que Jesus ele vai retornar, ele vai colocar os pés em Jerusalém, e ali ele vai estabelecer o reino dele. Ele vai estabelecer o reino dele. E durante 1000 anos Jesus vai reinar em paz e vai mostrar a todas as nações que é possível viver em paz. O profeta Isaías descreve esse período e diz que naquele período do reino de Jesus, nem mesmo os animais terão hostilidade um com o outro. O leão vai viver junto com o cordeiro, a serpente vai passear no meio das pessoas e não vai fazer nenhum mal. Porque a paz verdadeira, a paz dos céus, a paz que é o Senhor, ela vai ser estabelecida nesse governo. E eu creio que eu verei esse governo. Creia também você, que você verá esse governo do príncipe da paz, onde a paz reinará por todos os lados e todos saberão que ele é o príncipe da paz e que é possível viver em paz. Mas no dia de hoje nos esforcemos para viver em paz conosco, em paz com os nossos entes queridos, em paz com nossos amigos, em paz
com todos aqueles que nos rodeiam. A palavra diz que, se possível, devemos viver em paz com todos, se possível. Porque muitas vezes nós queremos a paz, mas o outro lado não. Mas queira você a paz, para que esse príncipe da paz reine na sua vida e produza em você o fruto da paz, o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio, o fruto do amor, o fruto da alegria. Porque são esses frutos que o príncipe da paz, através do Santo Espírito de Deus, traz para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta manhã gloriosa, Senhor, essa manhã de Natal. Senhor, visita cada família, visita cada irmão, cada irmã, visita as pessoas que estão nos hospitais, visita aquele, Senhor, que está no presídio, ou aquela que está no presídio. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles que moram nas favelas, Pai. Visita, Senhor, meu Deus, aqueles que estão passando por necessidades. Visita, Senhor, meu Deus, o estrangeiro, o refugiado. Visita, Senhor, o morador de rua. Visita, meu Deus, a viúva. Visita o órfão, Pai. Visita aquele que não tem família, Senhor. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. E faz, Paizinho, com que eles sintam, Pai, o Teu amor. Com que eles sintam, Senhor, a Tua presença. Com que eles sintam, Senhor, meu Deus, que eles pertencem à Tua família, que eles pertencem a Ti. E que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é herança de cada um deles. Assim como eu sinto também no meu coração. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Não existe nenhuma palavra no vocabulário humano que possa expressar a gratidão por tão grandioso sacrifício. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Feliz aniversário, Senhor. Feliz aniversário. Queridos, Deus te abençoe. Um bom Natal. Um ótimo Natal. Não esqueça de celebrar Jesus. Não esqueça, porque Ele é o principal motivo do nosso Natal. Amém? Graça e paz. Bom dia.